Então, quero dizer que a sinergia manifesta aqui é tão evidente que eu acho que nós temos uma grande oportunidade de fazer avançar a gestão cultural, os marcos regulatórios da cultura e todas as políticas que contribuem para o desenvolvimento cultural do país. Acho que o Senado sempre foi um aliado, a Câmara também, o Parlamento sempre foi um aliado, aprovamos boa parte dos processos e dos mecanismos de regulação. Ainda não chegamos nem à metade da modernização da gestão cultural no Brasil, então acho que a gente pode tirar daqui a perspectiva de incrementar ainda mais essa parceria. Quanto à Frente Parlamentar em Defesa da Cultura, eu contei muito com a colaboração na gestão passada, o ministro Gil também. Tem umas frentes menores, como a Frente em Defesa do Livro e da Leitura e tal, todos esses formam um apoio importante para o processo, não só o processo interno do Congresso, mas também para o desenvolvimento. Então, queria registrar aqui, não só que foi uma manhã muito agradável, mas também produtiva no sentido de reatualizar a nossa parceria e a possibilidade da gente viver processos importantes. Me coloco à disposição e coloco a equipe do Ministério para a gente refletir sobre o projeto que chegou da Câmara aqui do Procultura, para que a gente possa tirar algumas imperfeições ali e, de fato, resolva definitivamente essa questão do fomento à cultura. Eu ressaltei a injustiça federativa porque eu compreendo a natureza do Senado. Mas é um escândalo. Trouxeram aqui o ministro da Cultura da Inglaterra para discutir comigo na gestão passada sobre Lei Rouanet. A expectativa, como era um governo conservador, a expectativa é que ele se enfrentasse. Não é exatamente ministro da Cultura que não tem esse cargo, mas é o que corresponde, o nome eu não me lembro agora. E quando ele chegou, que entregaram a Lei Rouanet para ele ler, ele disse: eu não vou debater com o ministro da Cultura do Brasil, porque na Inglaterra não seria possível tal lei. É proibido, não tem nenhuma possibilidade de legalidade você entregar dinheiro público para a empresa fazer publicidade da sua marca. Isso não existe. E hoje ele, inclusive, de vez em quando, estou para trazê-lo aqui para a gente refletir sobre outros aspectos. A Inglaterra tem alguns avanços na área de economia da cultura, lá eles chamam de economia criativa, mas é evidente que é um escândalo a maneira com que é disponibilizado 80% dos recursos que o governo tem para aplicar nos grupos e processos culturais dessa forma absolutamente regida por critérios privados de cada empresa que se associa. Então precisamos avançar. De vez em quando o Brasil tem dificuldade de avançar, já estão dadas todas as condições subjetivas de compreensão, de lucidez do impacto negativo que certas coisas acontecem, e a gente fica remoendo sem conseguir sair do mesmo lugar. Eu acho que nesse caso passamos já 12 anos refletindo sobre a Lei Rouanet e suas dificuldades. Porque além da questão federativa, tem, por exemplo, como é um critério privado, é a empresa que define, primeiro gera um custo para o Ministério enorme. É o maior setor dentro do Ministério, o que mais custa em termos de funcionários e procedimentos, é quem avalia os projetos que são apresentados para a Lei Rouanet, porque é numa quantidade estratosférica, há uma expectativa da sociedade de obter o apoio. Então, custa muito para o Ministério e depois avaliar a prestação de contas. Então, se não me engano, é em torno de 300 funcionários para um Ministério pequeno e pobre como o nosso. E para não ter nenhuma interferência. As pessoas saem com o crédito dado pela CNIC de que aquele projeto é relevante sob o ponto de vista público e tem acesso, mas só um percentual muito pequeno que obtém são os que coincidem com o critério privado. Então, é um escândalo em termos de procedimento, de racionalidade. E eu não quero entrar no detalhe, mas tem os donos da Lei Rouanet. É só olhar os números, você vai perceber de que é uma lei feita para determinados segmentos que não são os que precisam. Consagração dos consagrados.
É isso. Não, além disso, além de quem é beneficiado, porque se uma empresa vai associar sua marca, ele vai associar quem pode fortalecer sua marca. Então, um artista criativo que esteja contrariando o gosto comum, já fica... Um artista que tem reverberação nas camadas de baixo poder aquisitivo, também não interessa. Então, você acaba fazendo uma seleção tão perversa e o pior, usando o dinheiro público. Então, é importante que a gente perceba isso para que a gente possa, de fato, ter uma posição clara, tranquila. E eu não culpo as empresas, eu culpo a lei que refletiu um momento determinado do processo de amadurecimento do país na redemocratização, mas já estamos muito adiante e já conhecemos dados dessa lei. O que ela produziu não gerou mecenato, pelo contrário, viciou as empresas privadas no dinheiro público, porque se tem 100%, quem vai querer botar dinheiro? É um vício isso, é uma mania, como diriam os titãs. Então, acho que a gente poderia dar esse presente para a área cultural brasileira. E nesse momento de retração da economia, o tal do efeito manada, as empresas todas correram para dentro das suas trincheiras. Mesmo sendo 100%, o índice está caindo velozmente e a gente está criando um caos na área cultural porque não tem de onde vir recursos a não ser dessa área. Então, alguém disse aí, um dos senadores ou das senadoras, disse uma coisa que é verdade. Além da luta pelo orçamento, é preciso qualificar o gasto. Nesse caso, a gente está jogando dinheiro fora, porque o resultado é negativo para a área cultural. É preciso ter coragem. E eu construí essa visão tão determinada depois que eu li os dados do IBGE, do IPEA, sobre os efeitos dessa legislação. Além de ver na prática, porque eu lido com a área cultural do Brasil inteiro. Então, eu queria reafirmar isso, porque o Senado é a instituição que, no momento, tem possibilidade de gerar um novo conceito de fomento e financiamento que vai criar um incremento enorme para o Brasil inteiro. Então, eu acho que essa possibilidade de união que vai do Sudeste à região Norte, à região Nordeste, é muito importante para a gente constituir, de fato, uma sinalização positiva para a área cultural brasileira. Eu queria começar do fim para o início. Tudo bem, já vi. A questão das biografias levantada pelo nosso presidente, eu quero dizer que minha posição é a mesma dele. Eu acho que a gente já tem... A censura tem uma presença muito forte no Brasil. Tivemos, durante o período autoritário, uma forte presença da censura do Estado em cima da criação e da toda a área cultural, inclusive com prisões e exílios, exatamente pelo incômodo que a linguagem artística causava no poder autoritário, que não tinha nenhum senso de autocrítica. Isso acabou constituindo um modus operandi, que é preciso construir, assim, escancarar a liberdade de expressão no Brasil, a tal ponto de que governante não tenha direito de interferir nesse processo. Na redemocratização, a gente começou a ver que tem outras censuras. Por exemplo, o nosso amigo ali atrás falou uma coisa que é verdade. A Lei Rouanet meio que privatiza a censura na medida em que os critérios que são escolhidos pela empresa que se associa, são critérios que excluem uma série de áreas altamente relevantes para a cultura brasileira, porque não tem capacidade de gerar imagem para a sua empresa. Então, e a gente sabe que no Brasil nós temos um problema a ser resolvido, porque está na ordem do dia, é escancarar a liberdade de expressão no Brasil, inclusive a possibilidade de acesso aos grandes meios de comunicação para todos os segmentos da sociedade brasileira. Em vez de censura, devemos trabalhar um projeto de democratização da sociedade brasileira no nível mais radical, para permitir de que todas as opiniões e referências conceituais tenham visibilidade e o povo possa fazer uma escolha a partir desse nível de informação absolutamente democrático. Depois a gente descobre que tem outras censuras mais sofisticadas. Nós não podemos acrescentar essa, de que o biografado tenha direito de escolher o que pode ser dito sobre ele. Isso fere qualquer objetividade, qualquer possibilidade, de fato, da gente ter esse gênero
biografia respeitado e tratado a sério no Brasil. Biografia é função de escritor, de historiador, e o biografado, se sentir incomodado com alguma inverdade, existem mecanismos na legislação brasileira que permite que ele recorra e que, se por acaso confirmar de que é uma inverdade, a pessoa será punida. Então, eu sou absolutamente favorável à liberdade de expressão, inclusive no caso das biografias, e acho que o consentimento prévio, a autorização prévia, seria uma forma de censura e de restrição da informação para o leitor em geral. Em relação à PEC 150, que determina 2% do total do orçamento no plano federal, 1,5% no plano estadual e 1% no plano municipal, são índices muito baixos. Mas é que, como a gente não consegue atingir esses índices, é preciso criar um patamar. Os que são contra levantam uma questão só, que isso engessaria, esses índices previamente definidos, engessaria os gestores. Eu sou gestor. No caso aqui, vou ser beneficiado, sou suspeito, porque o Ministério da Cultura vai ser beneficiado, porque aumenta em muitos. Mas eu sou gestor e posso ter uma generosidade de compreender o seguinte fenômeno. Engessar, vamos para a palavra, para a semântica, para a origem do termo que está sendo empregado como metáfora para definir uma impropriedade. Você só engessa quando um braço, uma perna quebrou e você precisa recompor. Então, engessar é uma atitude de apoio à recuperação de uma área que está precária do corpo humano. Você não engessa o que não está precisando. Então, eu acho que até o termo é impróprio, engessar. Engessa como 2% engessa, que gestor é esse que não pode garantir no mínimo 2% do orçamento total para uma área tão estratégica que todos nós sabemos que não haverá desenvolvimento do país sem desenvolvimento cultural e não há possibilidade de enfrentar os desafios do século XXI sem que a população tenha a possibilidade de atingir outro patamar de acesso à cultura. Nós tivemos, nos últimos anos, uma melhoria da condição econômica de parcelas significativas da população. A ONU diz que foi a maior redução de desigualdade havida no planeta. E, diga-se de passagem, dentro da democracia e incrementada pelo governo. Agora, se você melhora o patamar do poder aquisitivo das pessoas, mas não melhora o padrão educativo e cultural da sociedade, aquele dinheiro vai servir para comprar quinquilharias, para muitas vezes até vai ser usado contra a própria saúde e a qualidade de vida da pessoa. Eu queria recorrer aqui a um exemplo que eu dou toda hora, o pessoal do Ministério, eu peço desculpa que já ouvi 1 milhão de vezes, sou eu que faço compras lá em casa. Todo sábado de manhã vocês vão me ver no mercado fazendo compras. E eu olho para os carrinhos de compra dos pobres, é impressionante como precisa um processo cultural de informação para essas pessoas. Eles compram produtos que, em geral, é evidente, que refletem uma demanda de serem incluídos na sociedade. Então, são produtos que aparentemente geram status social. São aqueles biscoitos industriais que parecem isopor, refrigerante. Ou seja, eu percebo que houve uma desorganização da gastronomia tradicional brasileira, que acabou de ser elogiada pelo Ministério da Saúde, pelo aquele órgão FED. Hein? Não, FAO é da ONU, eu digo dos Estados Unidos. Aqui regula e orienta a questão de alimentação nos Estados Unidos. FDA. Eles elogiaram a gastronomia tradicional brasileira, essa base do feijão com arroz e uma proteína como algo saudável. Inclusive, recomenda que os americanos prestem atenção. Agora, dentro do nosso próprio país, pela presença avassaladora dessa indústria gastronômica no Brasil, estamos destruindo algo que é saudável e a população pobre, essa que ascendeu economicamente, ou seja, subiu 2 degraus, ela não tem discernimento porque não foi dado nem na escola, nem nos meios de comunicação. Pelo contrário, estamos submetidos sob a égide de uma publicidade intensa, inclusive para a criança,
orientando o consumo. Então, é preciso que a gente gere um processo, de fato, de educação de qualidade e desenvolvimento cultural para que a gente tenha, de fato, construção de qualidade de vida no nosso país. As políticas culturais estão no centro, tanto para construir a democracia brasileira, para a convivência entre os diferentes, já foram citados vários níveis de preconceito pelo senador Lindenberg aqui, e outras dimensões que uma construção de desenvolvimento cultural vai permitir que a gente avance quilômetros nesse processo de construção de uma convivência, numa sociedade sustentável, que garanta a qualidade de vida. Então, eu sou, apesar de achar pouco, eu sou absolutamente favorável a que seja aprovada essa PEC aqui, porque ela vai criar um patamar mínimo de... a relação cultura, esporte e educação, a tradição do Estado brasileiro é esquartejar o Estado. Cada caixinha tem sua lógica, não dialoga, cada um quer criar sua marca específica, mas a gente tem avançado no decorrer do tempo, já existem políticas que trabalham essas interfaces. Eu estou com uma expectativa muito positiva com o atual ministro da Educação, que ele vai construir, hoje inclusive eu tenho reunião com ele, foi o primeiro ofício que ele assinou, foi propondo uma reunião ao Ministério da Educação e Cultura, que é muito significativo. E quem acompanha o ministro como intelectual, nos últimos tempos, antes dele ser indicado e escolhido pela presidenta, ele escreveu, inclusive, um artigo dizendo que o Ministério da Cultura era o ministério mais importante do governo, apesar de não ser reconhecido enquanto tal, e discorre sobre esse tema. Talvez ele vai dizer hoje que é educação e cultura, mas que é. Hein? O que é verdade. Se ele fizer essa correção, eu assino embaixo, porque é verdade. Mas a tradição não é boa. Agora, nós temos muitos programas, mais com o Ministério da Educação que com o esporte. Mas temos os CELs que nós estamos construindo, que já são em torno de 300, são equipamentos culturais de educação, cultura e esporte. Nós estamos criando uma tradição de interface o programa Mais Cultura nas escolas é um programa importante que nós estamos desenvolvendo, inclusive Mais Cultura nas universidades. As escolas e as universidades estão sendo convocadas para virarem pontões de cultura e atenderem às demandas dos pontos de cultura das suas regiões. Tem uma construção importante que eu acho que pode dar um salto agora. Com o esporte menos, mas eu particularmente sou favorável a tratar o esporte culturalmente também. O futebol é a coisa que a gente melhor faz no Brasil, junto com a música. E pode ser tratado culturalmente também, como uma dimensão da nossa vida coletiva. E acho que o esporte tem que ser tratado como uma política pública importante do país. Qualidade de vida não existe sem disponibilizar a prática esportiva para toda a população, desde as mais tenras idades. Os países que já têm uma tradição de um Estado mais democrático, eles disponibilizam o esporte num padrão maior, e a profissionalização do esporte está ligado ao esporte de base, ou seja, o esporte que é aberto para toda a população, a presença do esporte, incluindo o futebol, nas escolas. Então tem uma estrutura que precisa ser construída do Brasil, porque a gente vive na cultura e no esporte de um extrativismo exagerado, vive só do talento das pessoas, aí sai pisando os talentosos e cria os times, etc. Então, quando na verdade a gente devia estar incrementando o esporte como uma necessidade importante, como é a cultura também. Mas tem menos tradição. Nós estamos trabalhando junto agora para a Olimpíada. Eu cheguei junto, estamos trabalhando no sentido de ter uma programação cultural correlata à Olimpíada. Nós não fomos bem-sucedidos na programação cultural na Copa do Mundo. Eu chamaria de ridícula a programação cultural que nós oferecemos na época da Copa do Mundo. Não podemos repetir esse erro, que é a hora que todo mundo inteiro está olhando para o Brasil. Você tem que botar na rua tudo que você tem para que tenha visibilidade, no futuro gere incremento do turismo, mais respeitabilidade pela singularidade brasileira, mais sentimento de pertencimento a todos os brasileiros com suas manifestações. E todos os turistas elogiaram que o que houve, além dos serviços, foram elogiados.
a cordialidade e a afetividade do brasileiro nessa receptividade dos estrangeiros que vêm aqui assistir esses eventos esportivos. Acho que a gente se saiu pior no campo, não foi não, Romário? Infelizmente. É onde a gente pensava de que íamos dar... É isso. Então, eu acho que é preciso construir essas interfaces. A questão da Lei Rouanet, acho que já está dita exaustivamente. Acho que se trabalharmos esse projeto de lei que chegou aqui aprovado na Câmara, no sentido de corrigir 2 ou 3 distorções, o Senado vai dar uma grande contribuição à cultura brasileira, não só de um pacto federativo na área da cultura mais apropriado, como o uso do dinheiro público de forma responsável e não a partir de critérios de reforçar a imagem de empresa. A questão da interiorização. Essa é uma questão importante. O Brasil tem uma tradição litorânea, culturalmente muito forte, mas desde o início do século passado, os modernistas e todas as tendências culturais foram no sentido de abraçar a contribuição do Brasil profundo, o Brasil rural, o Brasil que se expressa de forma distinta, mas muito forte no Brasil inteiro. Eu tive uma experiência estranhíssima agora como secretário de Cultura da cidade de São Paulo. Eu fui debater esse tema e eu levantei o seguinte, dizendo que São Paulo tem uma dimensão caipira forte, mas tem vergonha dessa dimensão caipira, ou seja, da presença do interior de São Paulo na capital. E que achava meio colonizada se comparar o tempo inteiro com Nova York. Nós nos parecemos mais com a cidade do México, com Bogotá, com o Cairo, porque as interfaces que nós temos com problemas culturais são mais complexas do que a de Nova York, que é uma cidade que está no epicentro de um sistema onde eles são os que decidem, mandam e se apropriam de muita coisa complexa do mundo. E disse, olha, eu não sinto muita presença do interior de São Paulo aqui na capital e sei da importância da cultura caipira na cidade de São Paulo. Aí um camarada que já tinha feito sua intervenção voltou a falar, dessa vez com sotaque caipira, e disse, eu virei bilíngue aqui em São Paulo para não ser discriminado. Eu seguro minha manifestação na fala da minha raiz, da minha origem, para eu não ser discriminado no trabalho, na convivência social. Ele chegou a dizer o seguinte, eu não arranjaria as namoradas que eu arranjo se eu falasse como eu originalmente falo na minha família. Isso, para mim, foi o maior depoimento de que é preciso, de fato, nesse Brasil do século XXI, a gente voltar à tônica de que essas ondas culturais brasileiras, inclusive o tropicalismo e outras, levantaram, que é preciso reconhecer a diversidade cultural brasileira sem preconceito, sem discriminação. Por que a vivência no litoral é mais importante do que a vivência no interior? Parte da nossa cultura, parte das nossas raízes, parte do Brasil profundo é o Brasil rural e é preciso incorporá-lo, mesmo que modernizando e dando um tratamento que seja possível se articular com essas outras linguagens. Quando eu falo o Brasil do interior, estou falando dos povos indígenas também, que o Brasil tem a maior dificuldade de incorporar a cultura dos povos indígenas no seu patrimônio. Eu não digo formalmente através do IFAM e do IBRAM, mas eu digo ao nível, de fato, de uma valorização e da cultura de origem africana também, que essa se impôs mais, porque disputa o espaço urbano, e aqui para nós deram uma contribuição a tal ponto de que sem ela, esse Brasil que a gente conhece não seria possível, porque boa parte do que a gente faz de melhor vem desse matricial, mesmo quando sofre preconceito. Então, falei bem, Cobra? Falou, precisa botar a cultura negra dentro da Lei Rouanet, obrigar as empresas a bancar... Não é melhor mudar a Lei Rouanet para poder não ter esse problema? Então pronto, é outra estratégia. Então eu queria dizer que essa questão da interiorização, através de museus, através de valorização... Por exemplo, a economia da cultura, uma das muitas vertentes é a gastronomia. Nós temos uma gastronomia interiorana no Brasil que é riquíssima. Nós temos o São João, que é uma festa de origem rural e que se consolidou no Nordeste, no Oeste, no Sudeste. Tem um São João específico do Sudeste em Minas e tem
em São Paulo, por que não transformar isso numa festa tão importante quanto o Carnaval? Então, ela, inclusive, envolve um número maior de pessoas, porque ela não se realiza só nos grandes centros. Toda cidade pequena e de médio porte, todo o núcleo humano, de alguma maneira, celebra o São João. Então, essa é uma demonstração de que é preciso reconstituir nossos valores culturais com mais generosidade. Diga, senador. A questão das quadrilhas juninas, por exemplo, no estado do Tocantins, está virando um implemento à economia local. É isso. A gente tem o Arraial da Capital uma vez por ano, que circula quase 100 mil pessoas durante 4 dias no evento. E a indústria funciona praticamente durante o ano inteiro. Tá. Eu me esqueci de falar quando falei do assunto, mas a regulamentação da Lei Cultura Viva vai permitir que as escolas e universidades sejam reconhecidas pelo MINC como pontões de cultura. Estamos sistematizando isso para que a gente tenha, de fato, a participação das escolas nesse sistema de valorização desse protagonismo cultural da população. Vai precisar federalizar todo o ensino público. Federalizar todo o ensino público e transformar as escolas todas em pontos de cultura ambiental, arte e educação. Então, eu vou fechar minha intervenção respondendo, já que não teve... Eu até, pelo que eu estou sentindo aqui, a interação com todos é muito boa da parte do ministro. Eu até franquio a palavra aí a duas pessoas que querem fazer algum tipo de pergunta aí, estão liberados. Vamos quebrar um pouco a rigidez estatutária, né? Não vou fazer pergunta. Sempre dentro da educação e do respeito e civilidade. Venho trazer aqui 77 anos, 40 milhões de minutos da minha existência. Já quero reclamar com a reunião que começou 30 minutos atrasada, depois a gente se atrapalha tudo. Mas é o seguinte, nós fomos acostumados, pelo menos desde 1945, 46, que nós somos invisíveis e clandestinos. E toda vez, não sei quem, quando, nem onde, disse que cada vez que eu ouvia falar da palavra cultura, não sabia se sacava a pistola ou se sacava o talão de cheque. O fato é que nós tivemos todos o período de sacar pistola e agora nós estamos na fase de talão de cheque. Por isso a grande resistência para transferir o dinheiro para os cultivares do Brasil. E a palavra cultura em si já é uma mistificação, porque a palavra cultura só existe a partir do ato de cultivar. Então, como é que dá 2% para este Ministério da Cultura, né? E os outros 98% do quê? Para os outros cultivares do latifúndio, dos escravocratas, racistas, que ocupam todo o poder público? Qual é? Esse povo foi saqueado, foi saqueado o povo, os cofres públicos e os bens comuns. E nessa altura, é a Comissão da Verdade, Memória, Justiça, Reparação de danos morais, materiais, financeiros e ambientais. Os que, desde 1946. E os que ficaram com os bônus, que arquem com o ônus. O senhor tem mais 10 segundos. 10 segundos. Muito obrigado pela atenção dispensada. Eu prometo voltar a qualquer dia desse para continuar a minha fala. Isso que eu só dei 3 minutinhos dos meus 40 milhões de minutos de existência. Isso é expropriação da mais-valia, porque eu estou aqui desde as 10 horas da manhã e começou 30 minutos depois. Não estou cobrando nada ainda. Quanto é que vale cada minuto desses 40 milhões de minutos da minha existência? Muito obrigado, meu amigo. Não fui funcionário público nem coisa nenhuma. Sou só um cidadão brasileiro. Ministro, tudo aqui já foi praticamente dito. Muito obrigado pela participação. Senhor presidente, só me permite só um acréscimo bem rápido? Claro, senador. O senhor ministro fez nas respostas de maneira muito clara e ele percebeu, entre toda a fala de todos os senadores, uma preocupação muito delicada com a questão do equilíbrio federativo da alocação de recursos e, evidentemente, a necessidade da revisão da legislação. Me permito apresentar, modestamente, uma sugestão singela à apreciação do senhor ministro. Enquanto a lei tramita, e nós sabemos a demora disso, quem sabe numa demonstração de boa vontade por parte do Ministério, do Governo de Vossa Excelência, determine as empresas estatais federais que alocam recurso muito expressivo em Lei Rouanet, que elas já, por um ato de vontade, não precisa de lei para isso, um ato administrativo interno com a participação do Ministério, já adote um critério objetivo pelos estados. Eu perguntava à senadora Sandra, aqui ao meu lado, população do estado do Maranhão, 4 milhões de habitantes, 2%, desculpa, do Amazonas, 4 milhões de habitantes, 2% da população brasileira. De 0,37, ela iria já 2%, e assim todos os estados. Então, um critério objetivo e que as empresas, que são grandes empresas estatais e que têm recursos expressivos, elas fujam no primeiro momento da lógica geral e já apliquem num critério mais federativo. É uma sugestão que apresenta a Vossa Excelência. Muito obrigado. Em relação ao senhor que colocou
o atraso de meia hora dessa comissão. Só quero dizer que eu estou aqui desde 15 para as 9 da manhã. E essa sessão não começou na hora permitida porque não existia quórum. Peço desculpa. Não, e é preciso também esclarecer que nós participamos de 2, 3 comissões ao mesmo tempo. Eu estava ou mais, né, senador? Eu estava na Comissão de Meio Ambiente, cumprindo o papel que tinha para cumprir lá, terminei lá e corri para cá. Meu atraso decorre que eu estava trabalhando em outra comissão. E hoje nós estamos concorrendo com a visita do presidente da Petrobras, não é isso? Que, por motivos óbvios, desperta muita atenção e interesse dos parlamentares. Enfim, ministro, mais uma vez, muito obrigado pela presença e com certeza foi bem gratificante, positiva, interessante a sua presença aqui nessa comissão. Seja sempre bem-vindo. Tá certo. Eu também quero agradecer. Eu sou parlamentarista, acho que o parlamento é a principal instituição da democracia. Tanto é que todo ditador, a primeira coisa que faz é fechar o parlamento, não é isso? Então, eu queria dizer que o Ministério está à disposição para aprimorar projetos de lei, para trabalhar em conjunto e já estamos criando um processo interno de qualificar o Ministério para dar o melhor tratamento possível às emendas do Parlamento, sejam individuais, sejam de comissão, sejam de bancadas, porque o Ministério tem um índice baixo de execução e quando eu cheguei que percebi isso, eu estou tentando reverter, porque essa parceria eu levo a sério aqui. Então, queria agradecer a todos, agradecer as palavras generosas. Muito obrigado pelos livros. Estamos trabalhando. Eu tenho aqui já para entregar o presidente, foi o único que não recebeu aí. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão, convocando para amanhã às 10h30 a audiência pública destinada a debater o programa Bolsa Permanência. A sessão será realizada em atendimento ao requerimento número 8 e 23, de autoria do senador Teomário Mota. Muito obrigado, boa tarde a todos. E aproveitar a oportunidade também de agradecer aos intérpretes de Libra, Dânia e Ellen.